Bem-vindo à aula 3. Essa é a nossa última aula do evento e hoje a gente vai aprender a automatizar operações de grid trade. A gente vai executar na prática algumas estratégias e vamos ver como funciona o Orbit, que é o nosso robô de grid. Mas antes, só revisando o que a gente já viu na aula 1 e 2. Na primeira aula, a gente falou sobre os conceitos teóricos de um gradiente de ordens e fizemos um grande overview de como funciona essa estratégia. Na segunda aula, a gente viu dois tipos diferentes de montar estratégias de grid: preço médio inteligente e ordens independentes. E hoje, como eu disse, a gente vai falar especificamente da parte de automação. Então, se você quer ver como é fácil configurar uma estratégia de grid, testar ela no passado e botar para executar ela automaticamente na sua conta, fica até o final desse vídeo, que a gente vai mostrar como que você faz para ter acesso a esse robô e poder operar a estratégia de gradiente de forma automática. No final, ainda vamos falar sobre alguns bônus exclusivos desse lançamento. Então, vamos lá. Beleza, a gente está aqui no MetaTrader, que é a plataforma que a gente usa para criar nossas automações, é a plataforma onde o robô Orbit ele vai ser executado, certo? A gente está aqui na parte do testador de estratégia. A gente consegue aqui selecionar o robô que a gente vai executar, qual o ativo que a gente quer operar, qual o time frame, o histórico, o período do histórico que a gente quer executar o nosso teste, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui nos parâmetros do robô. Esses parâmetros é tudo que você pode configurar dentro da estratégia. Podem ver que a gente tem vários parâmetros aqui, a gente vai dar uma passada em alguns deles, beleza? A gente vai agora montar aqui um setup, uma configuração, e a gente vai ver ela sendo executada automaticamente, obviamente, no backtest. Depois disso, a gente pode exportar essa configuração que a gente criou e botar para executar em uma conta demo, em uma conta real. Aqui nessa aula, obviamente, eu não vou passar por todos os parâmetros do robô, senão a gente levaria horas aqui explicando todos eles, mas a gente vai mostrar as principais funcionalidades, certo? Aqui no início, a gente consegue selecionar qual time frame a gente quer operar. A gente pode operar desde time frames curtos, 5 minutos, 1 minuto, 2 minutos, 30 minutos, até time frames diário, semanal, certo? Então, isso aqui é 100% configurável. Aqui a gente pode configurar se o robô ele vai emitir somente compras, se ele vai emitir somente vendas, ou se ele pode operar dos dois lados, tanto compras quanto vendas. A gente vai pular essa parte aqui específica sobre backtest. Aqui a gente consegue fazer a configuração de horário. Então aqui a gente pode dizer, olha, a gente quer que o nosso robô comece a operar às 9 da manhã, emita a ordem até às 3 da tarde e ele vai fechar todas as operações em aberto às 17h30, por exemplo. Aqui a gente vai configurar se a gente quer criar um setup de day trade, um setup de swing trade. Então, a configuração de horário fica toda feita aqui nesse modo, beleza? E aqui, seleção de estratégias, a gente pode configurar, a gente pode selecionar uma das estratégias que já estão pré-programadas no robô, né? Então, aqui no Orbit, nesse momento, a gente tem 3 estratégias prontas, certo? Que são deslocamento percentual, inclinação da média ou slope e o Williams Percent Range. Deslocamento percentual é uma estratégia que ela vai entrar sempre que houver uma variação em relação a um preço passado. Esse preço passado, o que é, cara? Pode ser o fechamento do dia anterior, pode ser a abertura da semana anterior, pode ser a abertura do pregão de ontem. Então, isso tudo é configurável, certo? Se a gente selecionar que a gente quer usar essa estratégia, então a gente vai selecionar os parâmetros dessa estratégia. A estratégia número 2, inclinação da média ou slope também é conhecido como o ângulo da média, né? Então, aqui a gente quer entrar quando a angulação da média estiver maior ou menor, seja para cima ou seja para baixo, né? Se a angulação da média ela está grande, quer dizer que talvez o mercado esteja em uma tendência forte, ele esteja em momento. Então a gente quer pegar esse tipo de movimento do preço, beleza? E a estratégia 3, Williams Percent Range, usa o indicador clássico do trader famoso Larry Williams, certo? Então ele tem um nível máximo e um nível mínimo, então a gente pode fazer setup de sobrecompra, sobrevenda. Então existem várias formas de a gente estar utilizando esse indicador. Vale falar que todas essas estratégias, as estratégias que a gente adiciona aqui, são estratégias que já foram testadas pela gente, a gente sabe que elas são estratégias lucrativas. E aqui no RoboOrbit, uma vez que você seleciona a sua estratégia, você só precisa configurar os parâmetros que você vai estar querendo usar de gatilho, né? Os parâmetros que a gente chama de trigger, o trigger de execução. Então a estratégia está pronta para ser executada, você não precisa configurar nada mais, você não precisa configurar quais indicadores você quer usar, qual combinação, qual filtro, a estratégia está pronta, você só precisa configurar os parâmetros da estratégia. Além disso, a gente tem uma funcionalidade muito bacana aqui no Orbit, que é a estratégia zero. Por que a estratégia zero, Caio? A estratégia zero, entrada livre, significa que você pode operar manualmente, você pode indicar qual é o gatilho de entrada. Imagina que você já tem a sua estratégia, a sua forma de entrar no mercado, os seus gatilhos de entrada. Então, você pode usar o robô Orbit para você manualmente fazer a entrada no mercado, mas o robô ele vai fazer toda a gestão das estruturas das ordens, ele vai montar os grids, vai calcular preço médio, vai fazer o take profit, vai fazer o stop loss, vai controlar limite, vai fazer toda a gestão da operação. Só que quem toma a decisão de compra ou de venda
é você. Então, o robô ele também permite esse tipo de setup semi-automatizado, né? A decisão de compra e de venda é sua, mas o robô ele gerencia a ordem uma vez que ela já está aberta. Então, essa funcionalidade aqui é bem bacana para quem opera manualmente, mas quer usar um robô para gerenciar, porque a gente sabe que estratégias de grid elas não são tão fáceis de gerenciar, né? Você precisa montar as estruturas, precisa fazer a progressão de lote. Então, aqui no Orbit, você pode configurar 100% como você quer que a gestão dessas ordens seja feita e você faz a entrada manual. Beleza, uma vez que você seleciona a estratégia aqui, o robô já vai fornecer para a gente os inputs de cada estratégia. Então, se você selecionou a estratégia 1, você só precisa informar aqui os parâmetros da estratégia 1. Se você está usando a estratégia 2, você não precisa configurar nada em estratégia 1 nem estratégia 3. Você vai configurar a estratégia que você está usando. Então, cada estratégia tem o seu conjunto de parâmetros aqui. Então, fica bem fácil fazer essa configuração. Beleza? Aqui no nosso exemplo, a gente vai usar a estratégia 3, Williams Percent Range. Então, vamos vir aqui nos inputs da estratégia 3, Williams Percent Range. E aqui, essa estratégia, a gente precisa informar o período do indicador. Vamos botar aqui 20, a gente vai fazer um exemplo. Nível superior e nível inferior. Para quem não conhece o indicador do Larry Williams, o nível superior ele vai até próximo de zero, então ele é um valor negativo, certo? Então o indicador ele varia de 0 até menos 100. Então o nível superior, vamos botar aqui menos 20, beleza? E o nível inferior, menos 80, certo? Só para a gente ver funcionando a estratégia. Logo em seguida, a gente pode fazer a configuração do nosso gradiente. Então a gente pode escolher se a gente quer um gradiente de preço médio ou um gradiente de ordens independentes. Vamos começar criando aqui um gradiente de preço médio. O robô ele também dá a opção para a gente da gente fazer entradas em fechamentos ou entradas com ordens pendentes. Lembra que o Igor mostrou na aula de ontem? A gente viu os dois exemplos, certo? A gente pode deixar as ordens pendentes posicionadas no gráfico ou a gente pode fazer entradas em fechamentos de candles. Vamos usar aqui ordens pendentes. Quando a gente usa ordens pendentes, a gente precisa dizer para o robô quantas ordens pendentes a gente quer deixar no gráfico simultaneamente, certo? Imagina, aqui no nosso exemplo, eu vou botar 3 ordens pendentes. Então, sempre que uma nova ordem for acionada, o robô automaticamente põe a terceira ordem. Então, imagina que eu estou com 3 ordens posicionadas no gráfico, o robô executou a primeira, ele vai botar mais uma. Para sempre a gente ficar com 3 ordens pendentes plotadas no gráfico, na pedra ali no gráfico. Aqui a gente também pode configurar um limite de ordens. Por exemplo, eu quero montar um grid com no máximo 5 ordens, no máximo 10 ordens. Então, essa aqui já é uma configuração importante para a gente fazer a gestão de risco da nossa estrutura. Aqui no nosso exemplo eu não vou configurar. Se a gente botar 0 aqui, a gente vai montar grid sem um limite de ordem, beleza? Logo em seguida, a gente vem num outro ponto importante de uma estratégia de grid. É como que a gente configura o distanciamento entre as ordens. Então, aqui a gente tem várias formas de calcular esse distanciamento. A gente pode fazer em pontos ou em pips, se a gente estiver falando de Forex. A gente pode calcular em porcentagem do preço do ativo ou em ATR. Para facilitar o nosso exemplo, a gente vai usar pontos. Eu vou botar aqui 300 pontos de distância, parecido com o exemplo que o Igor fez na última aula. Eu não preciso configurar percentual, não preciso configurar o ATR, porque eu estou usando pontos. A gente tem algumas formas de fazer essa progressão de distância. Ela pode ser linear, incremental ou aplicando um multiplicador. Se a gente usar um tipo de progressão linear, todas as ordens vão ficar exatamente a 300 pontos de distância. Se a gente usar uma progressão incremental, a gente vai fazer 300, 600, 900, certo? Então, a gente adiciona uma variabilidade ali na progressão da distância. E se a gente usar um multiplicador, a gente precisa aplicar um fator de multiplicação. Então, imagine que eu usar um multiplicador de 2. A gente já vai ver isso na prática num backtest real, beleza? Num backtest visual. Então, se eu configurei que a minha distância é 300, se eu botei um multiplicador de 2, a próxima distância vai ser 600, certo? Então, o próprio robô ele consegue identificar. Essa funcionalidade é importante porque a gente consegue testar níveis diferentes de robustez da estratégia e testar a variabilidade. À medida que o mercado fica mais volátil, menos volátil, a gente pode testar como essas diferentes configurações impactam na nossa estratégia. Seguindo na configuração da nossa estratégia, agora a gente precisa configurar a forma da progressão de lote, certo? Quando a gente está montando um grid, imagina que eu abri a minha compra aqui. O preço veio contra. Eu fiz a minha primeira montagem de estrutura, adicionei uma nova ordem. Essa ordem, ela pode ter um lote maior do que o anterior, ou ela pode ter o mesmo lote. A gente pode aplicar alguma regra de progressão de lote aqui. O robô ele tem algumas formas de progressão de lote, que são parecidas com o distanciamento. A gente pode fazer uma progressão de lote linear, incremental ou multiplicador. Aqui eu vou usar uma progressão de lote linear, ou seja, eu não vou aplicar uma progressão de lote. A gente sempre vai usar o mesmo lote inicial. Então, eu não preciso configurar aqui nem o incremento e nem o multiplicador. Em seguida, a gente pode configurar qual é o stop gain da nossa estrutura. Então, lembre, a gente está configurando um grid de preço médio. Então, como que vai ser o take profit da nossa estrutura? É sempre que bater X pontos a partir do preço médio. Então, aqui eu vou botar 400 pontos. A gente também pode usar um take profit em percentual. Aqui no nosso exemplo, eu vou usar
um take profit em pontos, 400 pontos. Beleza? Eu acho que a gente fez as configurações mínimas. Daqui a pouco a gente volta para dar uma olhada nas outras configurações. Eu vou executar um backtest visual aqui para a gente ver isso funcionando na prática. Beleza, a gente já está num backtest visual aqui e a gente já teve a primeira operação enquadrada. Vamos entender o que está acontecendo aqui, certo? Aqui nessa setinha azul, a gente tem uma ordem de compra nesse primeiro candle do dia aqui. Por quê? Porque o último candle ele fechou abaixo do Williams Percent Range, o nível que a gente definiu, né? A gente consegue ver o valor do indicador aqui, então a gente teve uma ordem de compra na abertura do mercado aqui. Cada linha azul dessa é uma ordem pendente posicionada. Então, o nosso grid é um grid de ordens pendentes. Aqui a gente tem a primeira ordem posicionada, aqui a segunda e aqui a terceira, certo? Se o preço vier contra, essas ordens vão ser acionadas. Vamos liberar aqui o backtest visual, vamos ver o que vai acontecer. Opa, essa ordem foi acionada. Notem que o robô já posicionou uma nova ordem limite, porque a gente sempre vai ficar com 3 ordens limite posicionadas. E aqui embaixo, a gente consegue entender o que a gente tem em aberto e o que a gente tem de ordem pendente, certo? Então, a gente está com 2 posições em aberto, certo? Cada uma com um lote. A gente não está usando progressão de lote. Então, a gente fez a primeira compra em 100.805, a segunda compra em 100.505. Está certinho, porque a gente configurou que a nossa distância são 300 pontos. Então, a gente tem 2 operações em aberto. E o nosso alvo, tá? O nosso take profit está aqui no 101,055, ou seja, 300 pontos acima do nosso preço médio. Nesse momento, a gente está com uma operação com menos de R$25, outra operação com mais de R$35. Além disso, a gente tem 3 ordens posicionadas, a gente consegue ver a especificação de cada ordem aqui. Eu vou liberar aqui esse backtest, vamos ver o que vai acontecer. Beleza, o preço voltou e tirou a gente no nosso take profit. Então, essa ordem foi finalizada aqui, essa ordem foi finalizada aqui, essa estrutura morreu, essa estrutura saiu lucrativa. E a gente já tem uma nova ordem posicionada. Por quê? A gente abriu uma ordem de venda aqui nesse candle, porque esse último carinha aqui, se a gente olhar aqui no nível do indicador, ele fechou acima do nível de menos 20. Isso indica que a gente deve abrir uma venda, certo? De acordo aqui com a estratégia que a gente está usando. Então, a gente já tem a primeira ordem pendente posicionada aqui, a segunda ordem pendente posicionada aqui e a terceira aqui. Se o preço continuar subindo, se o preço for contra a nossa posição, o nosso grid vai ser montado. Aqui está o alvo da nossa estrutura, certo? Vamos ver o que vai acontecer. Vou liberar o backtest aqui. O preço foi contra, montou a primeira ordem e o robô também já posicionou mais uma ordem aqui em cima. Montou a segunda estrutura, certo? Então, se a gente olhar aqui embaixo, a gente já está com 5 ordens em aberto e sempre 3 ordens posicionadas. Vamos seguir. E o preço voltou aqui certinho para tirar a nossa operação no lucro, beleza? Então, 1, 2, 3, 4, 5. As 5 ordens foram fechadas nesse ponto e a gente saiu com a operação lucrativa no nosso alvo de 300 pontos, beleza? Então, aqui a gente viu na prática como que a gente configura uma estratégia. Viu como é simples? A gente configurou distância, progressão de lote, take profit, parâmetros da estratégia. Em menos de 5 minutos, a gente configurou uma estratégia e a gente consegue ver todas as operações sendo executadas e depois a gente consegue ver o resultado total do backtest. A gente já vai chegar lá. Eu vou fechar aqui o nosso backtest visual para você ver como a gente consegue fazer alterações no distanciamento, por exemplo. A gente estava usando um distanciamento de 300 pontos de cada ordem. Agora eu vou mudar o tipo de distanciamento para usar uma progressão utilizando um multiplicador. Ou seja, eu vou adicionar um multiplicador de 2 aqui e a gente vai ver como isso vai mudar o distanciamento das ordens. Essa é a única coisa que eu vou mudar aqui na nossa configuração e vou executar de novo o nosso backtest visual. Beleza, eu estou no mesmo exemplo aqui anterior, só que note que as ordens agora estão mais espaçadas, né? Eu vou até diminuir aqui a escala. A primeira ordem pendente está aqui em exatamente 300 pontos. A segunda ordem pendente já está mais distante da anterior e a terceira mais distante ainda, porque a gente está aplicando um fator de multiplicação de distanciamento entre as ordens, certo? Então, essa configuração a gente consegue fazer no robô tanto para o distanciamento de ordens quanto para a progressão de lote. Além disso, a gente consegue fazer um distanciamento que se adapta à volatilidade. Então, por exemplo, se a minha volatilidade está aumentando ou diminuindo, eu consigo aumentar o meu distanciamento de acordo com essa variação da volatilidade. Isso também dá para fazer lá no robô, beleza? O que a gente vai fazer agora? A gente vai mudar o tipo do nosso grid, então a gente não vai fazer mais um grid de preço médio, a gente vai fazer um grid de ordens independentes e também a gente não vai mais usar ordens pendentes, a gente vai fazer entradas e fechamentos. Então, a distância vai continuar sendo respeitada, a distância mínima entre as ordens, mas a gente vai entrar a mercado em fechamento de candles. A gente não vai mais posicionar as ordens pendentes, muito parecido com o exemplo que o Igor também deu ontem, beleza? Eu vou mudar aqui o multiplicador, vou voltar para
uma distância fixa, para ficar mais simples no nosso exemplo. Beleza, vamos executar o backtest, vamos ver a diferença do grid de ordem independente para o grid de preço médio, nesses dois exemplos que a gente viu aqui. Então, notem, esse é o mesmo exemplo anterior, só que agora a gente já não tem mais as ordens pendentes aqui no gráfico. A gente entrou no mesmo ponto, só que a gente fez uma entrada a mercado aqui. E quando esse distanciamento aqui for satisfeito, a gente vai entrar a mercado. A ordem não está mais pendente aqui no gráfico, certo? Esse tipo de grid, ele dá uma variabilidade a mais para a gente no backtest. E a diferença também é que a gente não está entrando com ordens pendentes, a gente está entrando com ordem a mercado. Olha, quando esse candle fechou aqui acima do distanciamento de 300 pontos, a gente abriu uma nova ordem de compra aqui, beleza? A outra diferença aqui é que a gente já não tem mais um take profit calculado em cima de um preço médio. Cada ordem aqui desse grid, ela tem o seu próprio take profit. Então, o que aconteceu aqui? Essa segunda ordem bateu o seu take profit aqui de 300 pontos nesse ponto aqui. Então, essa ordem de compra foi fechada na venda aqui. Deixa eu até dar um zoom aqui para facilitar. Essa compra foi fechada aqui e essa compra foi fechada aqui, certo? A gente não tem um take profit unificado a partir do preço médio. Essa é a característica do grid de ordem independente. Como a gente fechou as duas ordens, essa estrutura foi desmontada. Então ficou claro ali qual é a diferença entre os tipos de grids diferentes e como que é muito simples a gente configurar isso aqui dentro do Orbit. Rapidamente a gente consegue fazer um backtest e a gente consegue analisar o relatório nos últimos 5 anos, por exemplo, aplicando a diferença entre esses dois tipos de grid, certo? Vamos dar uma olhada em mais alguns módulos que são bem interessantes aqui no robô. Como eu disse, eu não vou passar por todos, mas vamos dar uma olhada nesse carinha aqui que é bem legal. No módulo de metas de lucro, a gente pode configurar, por exemplo, um lucro diário. Então, eu posso dizer aqui para o robô, olha, eu quero usar uma meta, que essa meta ela pode ser um percentual da minha margem inicial, um percentual do saldo acumulado ou simplesmente uma meta financeira. Então, eu posso configurar aqui que eu quero, olha, todo dia, se eu fizer R$500, eu quero que esse robô pare de operar nesse dia. Então, a gente vai montar uma estrutura. Se essa estrutura botar R$500 de lucro para dentro do nosso bolso, a gente para de operar nesse dia, só vai operar amanhã. Eu também posso configurar uma meta mensal. Se o meu robô fizer R$2.500 no mês, eu só quero operar no mês que vem. Então, todas essas configurações a gente consegue fazer aqui. E a gente consegue fazer isso de uma forma simples, com um valor financeiro, ou fazer isso com um valor percentual da nossa margem. Por exemplo, eu tenho R$10.000 para operar. Quando eu bater X% da minha margem, eu quero que o robô pare de operar no dia de hoje. Certo? Então, tudo isso a gente consegue fazer aqui. Esse tipo de funcionalidade, ele dá bastante flexibilidade para a gente montar nossas estratégias, né? Então, imagina que a gente pode montar um grid de ordens independente, a estrutura vai ser montada, o mercado consolida, o grid vai botando dinheiro no bolso, a gente pode ter uma estrutura em aberto, só que a quantidade de dinheiro no bolso que o grid bota para dentro pode atingir a nossa meta de lucro. Então, a gente fecha a nossa operação porque a gente sabe que aquele lucro ali já está garantido. Então, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o processo de otimização, então a gente pode descobrir, por exemplo, qual é a meta diária ideal para a gente montar o nosso grid. E o melhor, a gente vai ver a curva de capital disso sendo montada, a gente consegue testar no passado. A gente consegue descobrir se a nossa meta ideal é usar R$200, R$300, R$500 ou sem usar a meta mensal, né? Essa é a grande sacada de poder usar uma automação, né? A gente testar, além da gente poder executar tudo isso automático na nossa conta real, a gente consegue testar todas essas combinações no passado. Vamos ajustar aqui a imagem para mostrar aqui o módulo de limite de prejuízo para vocês. Da mesma forma que a gente tem um limite de lucro, né? Ou seja, fiz R$500 no dia, fiz R$1.000 no dia, eu posso ter um limite de prejuízo, certo? A gente pode configurar o stop loss no nosso grid. Na verdade, a gente deve configurar um stop loss no nosso grid. Eu não mostrei ele aqui, mas o módulo de stop loss está bem aqui. A gente pode fazer essa configuração. Então, imagina que no dia a gente perdeu R$200, R$500, R$2.000, o grid, da mesma forma que a gente tem a meta de lucro, a gente tem um limite de prejuízo. Então, essa é uma forma muito útil da gente controlar os limites de risco que a gente quer aceitar. Além da gente conseguir limitar o número de ordens do nosso grid, adicionar um stop loss, a gente também pode ter limite de prejuízo. Então, essa é mais uma forma da gente controlar o nosso risco aqui, beleza? E uma última funcionalidade que eu queria mostrar para vocês, que também é bem interessante, principalmente em estratégia de grid, é a gente ter limites de volatilidade. Então, eu posso, por exemplo, aqui limitar, eu posso configurar um limite de volatilidade baseado em ATR, por exemplo. Então, eu só quero montar estruturas se o mercado estiver dentro de um range de ATR que eu aceito. E esse range pode ser um range mínimo ou um range máximo. Por exemplo, imagina que o mercado está muito volátil. Se o ATR dos 15 minutos nos últimos 20 períodos estiver acima de 500 pontos, por exemplo, eu não quero montar estruturas, porque o mercado está muito volátil. Ou o pensamento oposto, eu só quero montar minhas estruturas quando o mercado estiver volátil, porque eu sei que se aquela
estrutura for montada, vai estar mais fácil para o preço voltar e tirar no meu take profit, né? Então eu posso montar essas combinações e o melhor, eu posso testar isso aqui dentro de uma otimização para descobrir qual que é a volatilidade ideal para o meu grid, para ele ficar menos arriscado, por exemplo. Eu posso testar uma variação de volatilidade aqui para saber quando o meu grid ele fica menos arriscado para mim, certo? Então tudo isso a gente consegue fazer no processo de otimização. Eu vou executar aqui agora um backtest nos últimos 5 anos para a gente dar uma olhada como que o MetaTrader mostra para a gente a curva de capital e como a gente consegue analisar as métricas aqui no MetaTrader. Então agora eu vou executar um backtest de um set aqui para a gente dar uma olhada na curva de capital e nas métricas de performance. Aqui o MetaTrader já plota a curva de capital para a gente, então a gente consegue ver aqui nos últimos 5 anos que essa estratégia é uma estratégia bacana, né? Dá para a gente ver que essa é uma curva de capital ascendente, ela tem uma certa estabilidade. A gente ganhou dinheiro nos últimos 5 anos, a gente está executando aqui no mini índice, beleza? E aqui no relatório de backtest, a gente consegue ver as principais métricas dessa estratégia. Né? Quanto ganhou de lucro, total de negociações, qual foi o fator de recuperação, qual foi o risco máximo que ela correu. Né? A gente tem o drawdown do float, o drawdown do balance. Isso aqui são detalhes específicos aqui do relatório de backtest que a gente explica um pouco mais. A gente consegue ver a média de lucro, média de prejuízo, ganhos consecutivos, perdas consecutivas. Além dessas métricas que o próprio MetaTrader mostra para a gente, o próprio robô ele gera um relatório um pouco mais detalhado, que tem muito mais informações, especificamente quando a gente está falando de estratégia de grid, a gente precisa ter essas informações que vão além das que o MetaTrader já disponibiliza aqui para a gente. Beleza, a gente já viu aqui como a gente faz para ver a curva de backtest do MetaTrader, como a gente vê o relatório de performance aqui do MetaTrader. O MetaTrader ele tem uma outra funcionalidade que eu comentei algumas vezes aqui, que é a otimização. Né? Se eu marcar aqui o algoritmo de otimização, eu posso selecionar. Imagina, por exemplo, eu quero descobrir qual é o distanciamento ideal das minhas ordens, certo? Então eu posso, lá no distanciamento, eu quero, MetaTrader, testa para mim todas as distâncias variando de 100 pontos até 500 pontos. Ou então testa para mim o limite, a meta de lucro diário variando de R$100 até R$1.000. O MetaTrader automaticamente vai testar todas as combinações, ele vai montar essa análise combinatória e vai listar para a gente em poucos segundos, poucos minutos, dependendo do tamanho ali da sua otimização, qual é o resultado de cada uma dessas execuções. Esse processo de otimização, ele é a base para a gente executar o que a gente chama de teste de robustez. Aqui o que a gente viu foi um backtest. O backtest ele é o início do processo, né? A gente consegue ver como a nossa estratégia performou no passado. Quando a gente aplica um processo de otimização, a gente pode ir um pouco mais além. A gente vai descobrir se essa estratégia é de fato robusta no passado. E o MetaTrader, ele dá alguns recursos para a gente, e o nosso próprio robô, ele implementa algumas funcionalidades relacionadas a esses testes de robustez, como, por exemplo, o WFA, que é o Walk Forward Analysis, que é o teste mais importante que a gente faz para saber se essa estratégia é robusta de verdade. Então, o robô ele já é integrado com uma ferramenta nossa que a gente desenvolveu, que a gente pode verificar. Imagina que a gente teve um backtest nos últimos 5 anos, o nosso risco máximo, o nosso float máximo foi de R$2.000. A gente precisa saber se, quando a gente ligar isso no Live Trade, será que esse nosso risco ele vai ser maior, ele vai ser menor? Então, a gente pode aplicar um teste adicionando uma variabilidade nesses parâmetros e a ferramenta vai mostrar se a gente tem um float de R$5.000, se esse nosso float que era de R$2.000, esse nosso risco máximo que era de R$2.000, se ele vai para 5.000, se ele vai para 10.000. Então, através desse teste, a gente consegue ver o grau de variabilidade, o grau de robustez que essa estratégia aguenta de variação para a gente saber se ela é robusta, se a gente pode ligar ela em conta real com o mesmo nível de risco que a gente está esperando, que a gente encontrou aqui no nosso backtest. Beleza, você já viu como é fácil configurar, criar as estratégias, testar as estratégias de grid aqui no Orbit. E agora eu queria listar aqui para você 7 features que são essenciais para que um robô de grid precisa ter. A primeira delas é um robô de grid, ele precisa ser resiliente a falhas, ele precisa saber se recuperar. Imagine o seguinte cenário, você montou uma posição de compra, a nossa estrutura de ordens começou a ser montada, você já está com 5 ordens em aberto, por exemplo. E imagine que um problema aconteceu. Por exemplo, Caio, qual é o problema que pode acontecer nisso? Imagina que o seu MetaTrader deu um crash, ele fechou. Imagina que o seu computador ou seu servidor reiniciou. Imagina que você perdeu conexão com a internet. Quando você voltar ao estado normal, quando o robô voltar a gerenciar essa ordem, o que vai acontecer com as operações que estavam em aberto? O robô ele vai entender que aquelas ordens foram abertas por ele e que ele deve continuar gerenciando aquela estrutura? Ou será que esse robô ele não vai entender que aquela estrutura é uma estrutura que foi aberta por ele e ele não vai continuar gerenciando ela? Ou até mesmo o pior cenário possível, será que ele vai fechar uma operação em aberto? E imagina que você estava com um float negativo, uma operação em aberto, com um saldo negativo, o que é normal em uma estrutura de grid. Imagina que quando o robô voltar a funcionar, ele fecha aquela operação que estava em aberto e você vai
realizar aquele prejuízo ali. Então, esse é um ponto bastante crítico em estratégia de grid. O nosso robô Orbit, ele trata isso muito bem, certo? Você não vai ter esse tipo de problema. Segundo ponto, programação de qualidade e boas práticas de backtest. Você precisa ter nos seus backtests, o que a gente acabou de executar ali, você precisa saber, você precisa ter confiança de que aqueles resultados eles são reais, eles vão ser repetidos, eles vão ser muito parecidos com o que você tem em live trade. Para fazer isso, você precisa executar as boas práticas de backtest. O robô Orbit, ele é um robô que ele foi pensado desde a sua concepção para sempre estar seguindo as boas práticas de backtest. Então, o que você tiver ali no relatório de backtest, muito provavelmente vai ser muito parecido com o que você vai ter em live trade. Então, a gente segue todas as boas práticas ali na execução desse tipo de teste. E só para fazer um adendo aqui no que o Caio falou, né? A importância de você ter um robô bem programado por um programador profissional que entende o mercado financeiro, que aqui no caso da gente é o Caio. Por que isso é importante? Quando se trata de gradiente de ordens, a gente tende a ter um backtest um pouco mais pesado. Então você tem que ter um programador que entende na minúcia da linguagem, que aqui no caso é MQL5, para que a gente tenha um código otimizado, para que a gente reduza esse problema dos backtests serem lentos. Então, se você pega um programador inexperiente ou um programador que não entende o suficiente da linguagem, os backtests só tendem a ficar cada vez mais lentos, tornando impossível que a gente trabalhe de forma profissional com o robô que está sendo programado naquele momento. Aqui no caso do Orbit, a gente tem uma estrutura completamente otimizada para poder rodar no mercado financeiro. Um exemplo é que a gente roda essa mesma estrutura do Orbit dentro de fundo de investimento, rodando milhões de dólares. Então a gente sabe o que a gente está fazendo aqui. E essa é a importância de ter um robô programado do jeito certo. Além disso, você tem que ter um robô que esteja preparado para lidar com a estrutura da linguagem MQL5 e das limitações da plataforma MetaTrader. Você lembra que na aula de ontem a gente viu um problema do gap, né? Uma observação sobre o gap, que ele executa uma ordem no meio do gap. O Caio vai falar um pouquinho mais sobre isso. Na verdade, essa é uma limitação do MetaTrader em estratégia de swing trade, né? Se a gente tiver uma ordem que ela é executada ali no meio do gap, o MetaTrader ele computa aquela ordem ali sendo executada ali, mas na verdade no mercado real ela seria executada durante a formação do candle, né? O que o robô faz? Quase nenhum robô faz. Na verdade, sinceramente, eu não conheço nenhum robô que trata esse tipo de coisa. O que o Orbit faz? Ele consegue detectar quando o MetaTrader computou de forma errada ali aquele take profit e ele ajusta o cálculo, né? Então ele gera ali no relatório final dele, ele mostra quantas operações foram computadas de forma errada e qual seria o valor correto daquela operação. E voltando aqui para o terceiro ponto das features que são essenciais em um robô de grid, o terceiro seria ter relatórios avançados, porque, como eu falei ainda há pouco, o MetaTrader ele já dá muita informação para a gente consegue ver ali as principais informações. Mas quando a gente está falando especificamente de estratégia de grid, a gente precisa ter acesso a outros tipos de informação que o MetaTrader não fornece para a gente. Como, por exemplo, a quantidade de gradientes que foram montados, a quantidade de estruturas que foram montadas, qual foi o maior gradiente, qual foi a maior exposição, qual a maior quantidade de lotes que foram montados, qual foi o maior deslocamento percentual entre as estruturas montadas, né? Imagina que a gente montou uma estrutura aí de 15 ordens, de 20 ordens. O quanto isso representa de deslocamento percentual do preço do ativo, ou seja, o quanto a nossa estratégia aguenta de variação percentual do ativo. Essa é uma informação muito importante, que ela fala muito sobre a robustez daquele grid, beleza? O quarto ponto é a integração do robô com o sistema de validação. Eu também comentei ainda há pouco que o Orbit ele é integrado com o nosso sistema de WFA, então a gente consegue facilmente executar o teste de robustez mais importante. O Orbit ele é integrado com o Botspot. O Botspot ele é a nossa suíte de ferramentas onde a gente pode fazer análise de backtest, simulação de portfólios, a gente pode fazer acompanhar em tempo real, acompanhar o track record. Então, o Orbit ele também é integrado com o Botspot. Quinto ponto, ferramentas para se adaptar à volatilidade. Então, no Orbit, a gente também consegue ajustar as nossas estratégias, ajustar a montagem das nossas estruturas à volatilidade do mercado. Essa feature ela é muito importante, principalmente quando a gente está falando de estratégia de grid. A gente consegue ajustar tanto o distanciamento entre as ordens de acordo com a volatilidade, como a gente pode usar filtros de volatilidade, como eu mostrei rapidamente ali na configuração do robô. E a última feature ela é muito importante, principalmente para quem opera de maneira manual. Eu vou pedir para o Igor fazer um comentário sobre ela. Como você viu, hoje a gente tem aquela estratégia zero, né? Que é a estratégia que é um gatilho semi-automatizado, que é a estratégia livre, que ajuda traders que operam de forma semi-automatizada a automatizarem o seu gradiente. Vamos dizer que você tem uma estratégia de bandas de Bollinger, por exemplo. A gente tem alguma estratégia de bandas de Bollinger no Orbit? Não.
mas você pode ter uma estratégia de bandas de Bollinger e você pode querer montar o seu gradiente com base nisso. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai deixar a estratégia lá no Orbit como a estratégia 0, como livre, e aí simplesmente quando for o momento do seu trigger, você ativa o robô. E aí você vai conseguir montar o seu gradiente de forma automatizada. Você vai configurar lá a distância entre as ordens, a evolução do lote, você vai configurar talvez um limite de volatilidade também. Você pode configurar absolutamente o que você quiser. E essa é a vantagem, porque você pode fazer a automação do teu risco. Porque como a gente já falou nas aulas passadas, é complicado você querer fazer um gradiente de ordens na mão. E você ter essa flexibilidade é algo que eu nunca vi em nenhum lugar. Eu trabalhei no institucional durante muito tempo e se tinha uma coisa que era importante para a gente, para poder montar as posições da gente, era os gradientes de ordem automatizados, os robôs que automatizavam os gradientes que a gente montava para poder entrar nos ativos financeiros que a gente queria montar uma posição. Então isso é super importante e dá uma flexibilidade, traz um diferencial completamente diferente para quem opera de forma semi-automatizada ou para quem opera de forma manual e quer começar automatizando alguma coisa, como, por exemplo, o risco aqui no caso desse exemplo que a gente está dando. E agora chegou o momento que todos vocês esperavam. O Caio e eu preparamos para vocês, que chegaram até o fim do evento, até o fim da terceira aula, que acompanharam toda a comunicação da gente, uma surpresa para você poder entrar com o pé direito nesse mundo. O Caio vai falar um pouquinho mais para vocês agora do que eu estou falando. Eu vou mostrar para vocês agora como que você faz para ter acesso ao robô Orbit e tudo que a gente mostrou aqui ao longo desses 3 dias. A gente está lançando pela primeira vez, em primeira mão aqui, o Grid Experts, que é um treinamento especializado em estratégias de Grid Trade. Então aqui a gente vai dar uma olhada em tudo que você vai ter acesso aqui no treinamento Grid Experts, certo? Aqui a gente fala um pouco sobre o Orbit, todas as funcionalidades, depois você pode analisar isso com calma. Esse site já está no ar, se você acessar agora dataenquant.com, você já vai ter acesso a isso aqui, você consegue ver de forma detalhada, certo? Aqui você consegue ver todos os módulos que você vai ter acesso no treinamento. Eu já vou falar especificamente sobre a parte do robô. A gente organizou o curso em módulos de maneira objetiva e cronológica para ficar fácil o seu processo de aprendizado, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui em todo o conteúdo que a gente vai ter. Você consegue navegar aqui, a gente tem um módulo onde a gente apresenta toda a estrutura do curso. Aqui a gente começa nos fundamentos de grid. Então, tudo que a gente viu aqui durante o evento de forma bastante resumida e rápida, a gente entra no detalhe, em aulas separadas por tópicos, certo? Então, você vai ter acesso aqui à história do grid, todo o conteúdo introdutório. Se você nunca usou o MetaTrader 5 na vida, a gente tem aula desde o básico do MetaTrader. Então, a gente vai ter aulas básicas sobre backtest, sobre otimização. Então, mesmo que você nunca tenha tido nenhum contato com automação de estratégia, mesmo que você nunca tenha usado o MetaTrader 5, a gente ensina isso aqui dentro do treinamento, beleza? Então, aqui no módulo 1, você vai aprender todos esses fundamentos. No módulo 2, a gente já entra no detalhe de todas as funcionalidades do robô. A gente viu aqui rapidamente algumas. A gente tem uma aula, literalmente, para cada funcionalidade do robô. Então, para cada estratégia, como operar com a estratégia número 1, estratégia número 2, estratégia número 3, como operar manualmente, módulo de stop loss, módulo de take profit, os módulos de limite. Então, aqui a gente tem mais de 45 aulas, eu acho que já está em aproximadamente quase 50 aulas aqui no curso, certo? Você consegue ver no detalhe aí. A gente vai falar também sobre métricas customizadas de performance, assuntos mais avançados, vários assuntos que a gente não conseguiu cobrir aqui no evento, senão ficaria um evento gigantesco. Aqui no módulo 3, a gente entra em tópicos avançados, a gente vai falar da parte de validação, tem muita coisa específica sobre validação de estratégias de grid aqui. Então, se você é um cara que já opera com robôs, já tem alguma noção do processo de validação, do processo de otimização, a gente vai falar aqui coisas específicas sobre estratégia de grid. A gente fala sobre data mining, como executar um data mining, como executar um WFA, como avaliar um WFA especificamente, sempre focando em estratégia de grid, beleza? A gente vai entrar na parte do botspot, como que você faz para analisar estratégias no botspot, como que você monta portfólios de estratégia de grid, certo? E a gente entra aqui em tópicos avançados nesse terceiro módulo. E por último, a gente tem a cereja do bolo aqui, que são 5 setups de grid trade para você dar o pontapé inicial. Então, se você tiver dificuldades ali para configurar suas estratégias, a gente já vai entregar algumas estratégias prontas, pré-configuradas, para você conseguir montar suas próprias estratégias. Você vai conseguir andar com as próprias pernas e a gente vai entregar esses arquivos prontos para você. Você vai conseguir executar os backtests, vai conseguir executar as otimizações, vai conseguir analisar a curva de capital, vai entender como funciona ali no backtest visual, a gente vai entregar isso pronto para você. Aqui a gente vai ter setups de grids de execução diária, ou seja, são grids que fazem day trade. A gente vai ter setups de grids de swing trade, que ficam posicionados de um dia para o outro. E a gente vai ter setups em diferentes ativos, tá? Então, a gente vai ter
um leque bastante grande aqui para você conseguir usar isso de exemplo para montar as suas próprias estratégias. Beleza, mas quanto isso vai custar, Caio? Você deve estar perguntando. Vamos dar uma olhadinha aqui na oferta, certo? O treinamento, incluindo o robô, ele vai custar R$ 1.997. Então, não vai ser possível você ter acesso ao robô, exclusivamente ao robô. Você deve perguntar, Caio, como que eu faço para contratar só o robô? A gente não está disponibilizando simplesmente a assinatura do robô. Para você ter acesso ao robô Orbit, você precisa fazer o treinamento. Só que o preço do treinamento, basicamente, é o preço de uma assinatura de um robô durante um ano. Se você fizer a conta aqui, 1.997 dividido por 12, isso aqui vai dar menos de R$ 200 por mês, que é mais barato do que você encontra qualquer robô aí no mercado. E a gente está falando de robôs que nem são robôs de gradiente. Um robô de grid, um robô de gradiente, são robôs mais complexos, são estratégias mais complexas, mais delicadas. Então, ela já tem um valor agregado por si só mais alto. O que a gente está ofertando aqui para você é acesso por um ano ao robô. Você vai ter acesso a todo o treinamento com tudo isso que a gente acabou de falar. São quase 50 aulas. Então, você vai aprender a criar a estratégia. Você vai ter um tutorial de todos os tópicos do robô, de todos os módulos do robô. Vamos falar de data mining, vamos falar de teste de robustez, vamos falar de tópicos avançados. Tudo isso pelo preço que você pagaria simplesmente só pela assinatura do robô. A gente está fazendo essa condição porque é a primeira vez que a gente está lançando o Grid Expert, certo? A gente tem alguns bônus nessa turma. Então, o que você vai ter acesso por esse valor de 1.997? Você vai ter acesso a um ano do treinamento, também vai ter acesso gratuito ao Orbit. A única forma de acessar ao robô, repito, vai ser através do treinamento. A gente não vai comercializar isso de maneira isolada. Você não tem como contratar somente o robô, você precisa fazer o treinamento. Você vai ter acesso a um grupo exclusivo no Discord. E esse grupo ele serve tanto para suporte quanto para network, para a gente bater papo. Todo mundo que fizer parte do treinamento vai ter acesso a esse grupo no Discord. Você pode mandar suas dúvidas lá. Eu e o Igor, a gente está lá praticamente que 24 horas por dia, a gente vai tirar suas dúvidas, você vai bater papo diretamente com a gente, beleza? Além disso, você tem outras opções de suporte. Além do Discord, você vai ter, dentro da própria área de membros, um espaço específico para tirar dúvidas embaixo de cada aula. Além disso, você sempre pode mandar um e-mail para a gente, que a gente também responde com até 24 horas o seu e-mail, com as suas dúvidas, certo? O curso ele é todo com aulas gravadas, você pode fazer no horário que você quiser, no seu ritmo. Não, a gente não tem aulas ao vivo, aulas improvisadas, então é tudo bem editado e direto ao ponto, sem nenhum tipo de enrolação. Nesse valor, você também vai ter acesso ao plano Quant Trader Orbit do Botspot, ou seja, você vai ter acesso ao robô, mas você vai ter acesso a todas as funcionalidades do Botspot, que é a ferramenta que eu comentei, nossa ferramenta de análise, validação, acompanhamento de estratégias automatizadas. Então, lá no Botspot, você vai conseguir fazer backtest, você vai conseguir simular portfólios, você pode plugar o seu robô, você pode plugar vários robôs em mais de uma conta, inclusive, e acompanhar em tempo real quantas operações você tem abertas, se já está indo no alvo, se não está, quanto que você ganhou naquele dia, tudo isso o Botspot faz. Então, a gente também tem um track record lá dentro do Botspot, você vai saber. Você pode consultar quanto que você ganhou no mês passado, na última semana, no último dia. Você consegue monitorar ali quanto cada robô está ganhando e fazer esse tipo de análise, certo? A gente vai ter aulas sobre isso dentro do treinamento, explicando como que você faz para analisar os backtests, simular portfólios, acompanhar o real-time lá dentro do Botspot. Tudo isso é ensinado dentro do treinamento. Você vai ter acesso ao WFA automático, que é a nossa ferramenta onde você pode validar a robustez da sua estratégia. E mais duas features que ainda não foram lançadas, mas vão ser lançadas em breve, aqui nos próximos meses, que é a ferramenta de análise de base de dados. A gente está com essa ferramenta pronta. Aqui você vai poder analisar a volatilidade de ativos, coisas que vão agregar bastante no design da sua estratégia de grid. Assim que essas ferramentas forem lançadas, também vão ter aulas dentro da plataforma. E o Auto Data Mining, que está planejado para a gente lançar agora em novembro, que é uma ferramenta onde você consegue fazer data mining. Se você não sabe o que é data mining, você vai aprender dentro do treinamento. Você consegue fazer data mining de maneira automatizada com essa ferramenta. A gente está muito próximo do lançamento dela. E quando essas ferramentas forem lançadas, você também vai ter acesso. Porque você tem acesso ao plano Quant Trader lá do Botspot, com acesso ao robô Orbit. Então, qualquer nova adição de funcionalidade nesse plano lá no Botspot, você vai ter acesso também. E, Caio, eu ainda queria reforçar duas coisas que são de extrema importância. A primeira delas é o grupo do Discord. Quando a gente está falando de grupo do Discord, a gente está falando de uma comunidade para ficar trocando ideia, batendo papo de coisa aleatória. A gente está falando de botar todo mundo que faz ali a mesma coisa junto. O nome disso é networking. E a importância disso é incalculável, é priceless, né? Não tem como conseguir mensurar. Porque você está perto de outras pessoas que fazem a mesma coisa que você, faz você evoluir muito rápido. E outra coisa importante é, como a maioria de vocês sabem, alguns de vocês sabem, nós temos uma escola também chamada Data in Quant Labs. E vai ter canais compartilhados com a escola, que é principalmente de chat, onde você vai poder bater papo com
pessoas que têm acesso a outros produtos da gente, que têm uma visão diferente das coisas. Então você pode bater papo com pessoas que têm outros conhecimentos. Então isso é priceless, como eu falei há pouco tempo. Você poder conversar com um usuário da Latenquant que entende de outros processos para tirar uma dúvida específica de algo que você nem pagou por isso, não tem preço. Você poder ter acesso a pessoas e conhecer pessoas que já são da indústria, porque, pelo menos na Latenquant Labs, a gente tem pessoas que trabalham em banco, em corretora, dentro de plataforma. Então fica fácil para você também ter acesso a essas pessoas e, claro, a mim e ao Caio. Então o poder da comunidade é sem preço. Não subestime isso. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa que eu queria deixar claro é, pessoal, 1997. Isso é o valor do plano anual do SDK. E quando a gente está falando de gradiente aqui, gradiente é o estado da arte da programação. Gradiente é algo complexo, gradiente é algo difícil. O Caio falou das 7 features essenciais ali que todo robô de grid precisa ter. E o nosso tem todas elas. Eu, particularmente, não conheço nenhum outro robô que tenha. E olha que faz muito tempo que eu estou nesse mercado. Então, por 1997, isso está saindo uma pechincha. Aproveite. Mas agora eu vou deixar de falar aqui um pouquinho e vou deixar Caio também apresentar os bônus que a gente tem disponível, que estão assim, ó, super sexy para quem realmente quer, de fato, se aprofundar nessa parte de grid trading ou de entender um pouco mais de como funcionam os processos da Latenquant e ter um pouco mais de proximidade junto com a gente. Beleza, como eu disse, essa é a primeira turma do Grid Experts, então a gente está lançando essa oferta com alguns bônus. Primeiro deles, as 15 primeiras pessoas que se inscreverem no treinamento, elas vão ter um acesso estendido de 2 anos, certo? O período padrão de acesso ao curso é de 1 ano. Os 15 primeiros vão ter um acesso estendido de 2 anos. Além disso, eles vão ter uma sessão individual de mentoria comigo e com o Igor. O que é essa sessão individual de mentoria? É um espaço onde a gente vai poder bater um papo individualmente para falar sobre qualquer assunto relacionado a grid trade, trade quantitativo, validação de estratégia, sobre business, se você quer montar o seu negócio para comercializar a sua estratégia, se você quer entrar no mercado financeiro, seja no buy side ou no sell side, a gente consegue te ajudar com insights, com ideias e um direcionamento. Então, as 15 primeiras pessoas, além do acesso estendido ao treinamento e ao robô, também vai ter acesso a essa mentoria individual comigo e com o Igor. Os 50 primeiros, do 16º até os 50, também vai ter acesso a uma mentoria exclusiva comigo e com o Igor, mas essa mentoria vai ser em grupo. A gente não consegue, infelizmente, dar uma mentoria individual para 50 pessoas. Então, a mentoria individual vai ser para os 15 primeiros, do 16 em diante, vai ter uma mentoria em grupo, a gente discutir as mesmas questões, né? Vocês vão trazer essas questões para a gente. Essas mentorias vão ser marcadas de acordo com a nossa flexibilidade de horário, a nossa e a sua. A gente vai disponibilizar uma agenda e a gente vai marcar de acordo com a disponibilidade de vocês e a nossa disponibilidade. E o terceiro bônus exclusivo, que é o que eu acho mais legal, a gente está chamando de Orbit Founder. O que isso quer dizer? Bom, a gente está lançando o Orbit pela primeira vez e a gente já tem uma dezena de funcionalidades novas que a gente quer adicionar nele. Mais estratégias, mais formas de gerenciamento de risco, várias ideias a gente já tem na cabeça. A gente quer dar essa oportunidade para você também fazer parte do desenvolvimento do robô. Imagina que você já tem a sua estratégia ou você já tem a sua forma específica de gerenciar o seu grid. Você pode sugerir isso para a gente e se isso fizer sentido, certamente você vai poder contar com essa funcionalidade no robô junto com as outras funcionalidades que você já viu aqui e várias outras que o robô também tem e a gente não conseguiu apresentar ainda para você. A gente detalha aqui dentro do treinamento. E tudo isso que a gente acabou de falar, esse preço de 1997 e esses bônus já estão no ar. Você já consegue fazer a aquisição do Grid Experts e entrar para essa turma. Se você acessar agora datenquant.com, você já consegue fazer a aquisição. Se você realmente quer levar a sério esse estilo operacional, você quer aprender a operar com gradiente de ordens e quer usar o Orbit, eu sugiro que você não pense 2 vezes e garanta esses bônus, porque eu imagino que eles vão esgotar rapidamente. E Caio, só para fazer o lembrete para o pessoal que ainda não conhece a gente cumpre o que a gente fala. Se a gente está dizendo que vão ser só 15 primeiros, serão somente 15 primeiros, né? Quem conhece a gente sabe que a gente não joga esse jogo do marketing agressivo aí do mercado financeiro. A gente não está aqui para te enganar, dizer que é os 15 primeiros e botar 190 primeiros, né? E ficar fazendo aqui, gerando escassez e urgência. Não é sobre isso. Serão 15 primeiros porque a gente só tem esse tempo. Para quem não sabe ainda, a gente presta serviço para institucional, a gente trabalha bastante para o buy side, para o sell side, então o tempo da gente é muito escasso. Então, serão literalmente os 15 primeiros. Se você estiver dentro dos 15 primeiros, você terá acesso a uma mentoria exclusiva comigo, com o Caio. Mas são só os 15 primeiros. A gente cumpre o que a gente fala. Lá atrás, para quem é aluno da DQLab sabe, a gente disse, olha, esse preço aqui nunca mais volta. E nunca mais voltou. Então, aproveite enquanto é tempo. Se você realmente
quer levar o seu trading para o próximo nível, utilizando uma técnica inteligente de montar posições, que é o grid trading, recomendo que você faça isso agora. É isso mesmo que o Igor acabou de falar. Se você quer operar como profissional, essa é a oportunidade de ouro. Nunca foi tão fácil operar com estratégias de grid como agora. O Orbit tira toda a complexidade e executa regras extremamente complexas com poucos cliques de configuração. A gente viu isso hoje aqui. Ao longo das aulas aqui do evento, você deve ter percebido que é praticamente inviável operar sistemas de grid sem nenhum tipo de automação. Além da execução automática, tem toda a parte de backtest e validação. É inaceitável hoje operar com uma estratégia que você não sabe os múltiplos, principalmente limite de risco, o risco que você está correndo. Com o Orbit, você vai ter acesso a essas análises na ponta do lápis. Nenhum robô de grid do mercado faz análise de float e de estruturas abertas como o Orbit faz. Isso eu posso falar sem nenhuma dúvida. Nenhum robô de grid está pronto para fazer um WFA também, como a gente mostrou aqui. O Orbit é um robô focado em gerar dados para facilitar a validação das estratégias. Realmente é uma ferramenta profissional de grid trade. Aproveite essa oportunidade, faça sua inscrição agora. Assim que você se inscrever no treinamento, você vai receber um e-mail da DQ Labs com o seu acesso, usuário e senha, a nossa área de membros. Já acesse o curso, entre para a comunidade. Se você ainda está com alguma dúvida, clica aqui nesse botãozinho do WhatsApp que você vai ser direcionado para conversar com alguém da nossa equipe. Ele vai estar pronto para tirar todas as suas dúvidas, beleza? A gente te espera lá na nossa área de membros. Valeu e até a próxima.